continuar a falar sobre posicionamento. Vamos falar sobre objetivos, sobre metas, sobre estratégias. Faz parte da tua caminhada como servo de Deus, você ter posicionamentos que são direcionados para concluir a vontade de Deus, para conquistar, para avançar, para expandir o reino. Essa, na verdade, é a nossa maior missão. O nosso chamado é mais importante do que a nossa própria vida. É claro, você tem que cuidar da tua casa, você tem os seus afazeres, você tem a tua vida profissional, tem que cuidar da tua saúde. Mas, sem dúvida, Deus te levantou para que você seja instrumento dele para a realização de sua obra. Vamos ver agora o que é um objetivo. Não existe administração bem-sucedida sem que haja um objetivo bem definido e um plano para se chegar a esse objetivo. É no planejamento, portanto, que estabelecemos as nossas metas e como alcançá-las. Então, a obra de Deus, ela precisa de planejamento, ela precisa de metas, ela precisa de objetivo. Se não tem objetivo, para onde ir? Nós chamamos, na visão apostólica, de desafio. Nós temos desafios que são estipulados para o quê? Para alcançarmos. As metas são dadas, às vezes desafiadoras mesmo, parecem difíceis, mas não impossíveis, porque o Espírito Santo te capacita através da unção, para que você possa conquistar. Então o desafio sempre vai existir. Eu quero lhe perguntar, Bispo G, será que um dia pode acabar desafio na Igreja Apostólica? De maneira nenhuma. Só um dia que vai acabar quando todo mundo estiver no porvir, lá na glória, lá com o Senhor, mas enquanto estivermos aqui na terra, sempre teremos desafios, faz parte da vida cristã. Neemias foi um homem bem-sucedido porque ele estabeleceu um objetivo com o povo. Vamos reconstruir os muros de Jerusalém. Vamos para cima, porque o Senhor nos escolheu. Maravilha! Mas não basta um belo discurso motivacional que inflamou toda aquela galera que estava em miséria já há décadas. Ele também teve que preparar essa galera, direcioná-los. Então, acompanhe aí como é importante o fluxo de trabalho, como ele fez com que o planejamento dele fosse bem sucedido. Então, começa com o ensino. Então, ele tem um alvo, ele ensina. Como nós vamos alcançar este alvo? Então, ele vai ensinar como se coloca um tijolo, como se coloca a argamassa, como se organiza o trabalho para que tenha maior produtividade. Após ensinar, ele vai delegar, ele vai distribuir tarefas. Então, faz isso, o outro faz aquilo e assim vai. Depois de distribuir, ele vai acompanhar a execução das tarefas e vai cobrar aquilo que ainda não foi realizado. Então você nota que Neemias vai começar no capítulo 2, dando uma direção, aquilo que Deus tinha de expectativa para aqueles judeus. Confira. Então lhes disse: estais vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas? Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos. E fortaleceram as mãos para a boa obra. Então ele veio com o discurso educativo, ó galera, Deus deu tudo, agora é a hora de nós trabalharmos. Capítulo 3, ele vai distribuir as atividades e a partir do capítulo 4 até o 6, Neemias vai se dedicar a acompanhar e cobrar aquilo que não foi realizado. Eu lhe pergunto, Bispo G, se a obra de Deus ela é voluntária, eu posso ser cobrado por algo que eu não fiz? Bom, ela é voluntária desde que você seja voluntarioso. Se ela não for, nós temos compromisso. Então, obviamente, há uma diferença daquela pessoa que é vamos dizer assim, um membro da igreja, um fiel, uma pessoa que acompanha a igreja, e daquele que nós chamamos de oficial. O que é o oficial? É aquele que recebeu uma unção. Então, a unção, existe, né, o aspirante, como já falamos, depois vem o diácono. O diácono nada mais é do que um servo. Então, se ele é um servo, ele tem que o quê? Receber orientação a respeito do que fazer e estar aberto a fazer. Então, a pessoa tem como que compromisso, desde que ela deixou
cair uma unção sobre ela, ela abriu mão, vamos dizer assim, de um livre-arbítrio, de escolha própria, Sim. em termos até de atuação, para receber aquele que delegou sobre ela a unção, receber dele orientação, ordem, da maneira que for. Vamos ver o que Jesus nos ensina sobre planejamento e estratégias. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então nós vemos aqui neste exemplo de Cristo, por parábolas, né? O que são parábolas? São histórias que Jesus contava com fatos do dia a dia para explicar valores espirituais. É tremendo, porque aqui ele fala, olha, você vai fazer a obra, mas você precisa planejar. É igual uma construção. Você comprou todo o material necessário, você fez o cálculo certo para que o alicerce esteja firme e a casa esteja estável. Enfim, tudo que nós fizermos exige um planejamento. E o planejamento vai determinar quais são as melhores estratégias para alcançar este resultado. Você vai pregar o evangelho no teu bairro. O teu bairro é conhecido pelo samba. Eu acho que tocar rock and roll não vai fazer sentido, certo? Então, nós temos que nos adequarmos em nossas estratégias para atingir um público, para atingir aquele objetivo. Nós vemos que o Senhor nos ensina, através da história de Josué e da conquista da Terra Prometida, o estabelecimento de estratégias. Cada local tinha uma estratégia muito específica. Acho que é emblemático nós falarmos sobre a conquista de Jericó, que foi uma conquista muito interessante, porque por mais que o capítulo 6 narre a ação do povo de Israel, dando as voltas, enfim, caindo aquela muralha, a conquista de Jericó começou no capítulo 2, quando os espias foram enviados. Enviados para quê? Para aquela terra? Para fazer um mapeamento da cidade. Tudo bem, a muralha vai cair. E o que tem dentro da muralha? Precisa saber. Precisa entender qual que era o comportamento da cidade para que o ataque fosse rápido, fosse eficiente, fosse decisivo para a vitória. Então, espiar significa estudar, ter conhecimento para que a estratégia que for definida seja bem sucedida. Depois nós vemos também a divisão de tarefas no capítulo 4, a preocupação de Josué, dar tarefas a cada um. Eu estou me recordando agora da bronca no capítulo 1, que ele dá a 2,5 tribos, falando assim, ó, vocês não vão ficar aí de boa aqui do lado de cá do Jordão, não, vocês vão com a gente cruzar, porque vocês vão para a batalha também, nós somos um corpo. Não podemos ter divisão entre nós. O capítulo 5, aquele momento da santificação. A obra tem que ser feita com santidade. O voto da circuncisão que eles realizaram tinha um objetivo deles se santificarem e serem reconhecidos como povo de Deus. Bispo G, o que é essa tal circuncisão? Bom, a circuncisão era uma marca espiritual que o Senhor pediu para ser colocado sobre o povo de Israel, através de Abraão, né, que era o seu patriarca, e que as crianças, quando nascessem, 8 dias depois, seriam cortado a pele do órgão sexual masculino. E esse referencial seria diferente de todas as nações, como uma marca espiritual também. Então todo mundo sabia que eles eram israelitas, né? Porque eles tinham essa marca no órgão sexual masculino. Então é a identificação. Você quer ter conquistas para o Senhor, você precisa ter a identidade. É meio estranho, né, falar, eu faço as coisas em nome de Jesus, mas você não tem a identidade de Jesus, que é a santidade, as práticas adequadas, conforme a palavra de Deus. Então, se santifique. E depois nós temos os atos proféticos.
Eles vão dar ali durante 7 dias uma volta, na 7ª são mais 7 voltas, enfim, um ato profético com um objetivo muito específico, de ali no mundo espiritual declarar que aquela cidade estava, posso dizer assim, Bispo G, amarrada, estava ali já sentenciada, né, a viver essa derrota. O ato profético, ele estabelece um domínio no mundo espiritual. Sim. E esse ato profético da volta, e não foi um dia, foram 7 dias, né, que eles deram voltas, fazia com que aquilo que fosse qualquer tipo, vamos dizer, de resistência espiritual fosse caindo, para que se manifestasse depois o poder de Deus e viessem as muralhas a cair. Então ela tinha um sintoma profético, mas também regional no mundo espiritual. E também aquilo que está no capítulo 1, né, que fala que aonde colocar a planta dos pés, o Senhor dará por herança. Amém. Então estavam ali também marchando e declarando, essa terra aqui é nossa. É nossa. Então esse poder de conquista faz parte do reino. Essa é a grande expectativa de nós conquistarmos. Não ficarmos apenas escondidos em comunidades entre 4 paredes. Deus quer que você avance. Deus quer que você, junto com o teu pastor, com o teu ministério, mais igrejas sejam abertas, o evangelho alcance até os confins da terra. Também, acompanhada desta grande conquista, desta luta, de tudo que nós vamos enfrentar, nós temos que ter a consciência que nós vamos ter oposições. Nós vamos ter oposições de demônios, que vão manipular situações, até pessoas, infelizmente. Lembrando que a nossa luta é uma luta espiritual. Nós vemos, por exemplo, a caminhada de Davi, que é o nosso grande exemplo daquele que foi ungido, lá em 1 Samuel, capítulo 16, ainda que Saul continuasse sendo rei, ele passaria por um tempo muito precioso de constituição. Esse período é um período que ele precisava de vários posicionamentos corretos para ser habilitado, ter várias habilitações, até o dia que ele seria constituído oficialmente como rei em Israel, reconhecido por todas as tribos. Isso está no 2º livro de Samuel, capítulo 5. Então, para alcançar este resultado, Davi enfrentou muitas oposições. Nesta caminhada, nós podemos narrar que a grande oposição foi, sem dúvida, o rei Saul, movido de inveja, movido por demônios, não querendo aceitar Davi nesta posição, mas ainda queria que seu filho Jonatas fosse o grande rei. E o que é mais doido é que Jonatas já reconhecia que Davi seria o grande rei, que Deus já o tinha escolhido. Nós vemos aqui um homem que estava vazio do seu orgulho como príncipe, em reconhecer aquilo que era a vontade de Deus. Deus tinha escolhido Davi, assim como Deus também nos escolheu para nós sermos constituídos, para nós ocuparmos posições estratégicas para que a obra possa se desenvolver. Sem dúvida, Saul foi uma grande oposição, mas Davi nunca se levantou contra ele. Davi esperou o tempo de Deus, esperou Deus realizar aquela obra, mas ele não ficou parado, ele foi se preparando. Cada passo que Davi dava, ele estava se preparando para ser um grande rei. Então ele formou um exército, ele fez um tempo aliança com os filisteus propositalmente para derrotar todos os outros inimigos comuns entre os filisteus e os israelitas. Ele vai se preparando também financeiramente, porque ele vai ganhando dinheiro. Então, enfim, ele vai se estruturando nesse tempo até que a vontade de Deus seja feita. E um detalhe, Dani, muito importante, né, porque a gente às vezes fala de desafios, né, de dificuldades, porque a unção que veio sobre ele era de um rei, ele era um pastor. Então, na medida que ele vai superando seus desafios, é onde ele se constitui. Então, essa é a habilitação espiritual, né? Então, você vê, ele já tem um confronto com um gigante. E ali naquele confronto ele já se habilita a ser o quê? Um futuro guerreiro, um futuro general. E ele vai para as guerras, ele sai, ele vence. Isso vai constituindo cada vez mais ele. Então, se ele tinha uma constituição para ser rei, a maior oposição que ele deveria ter seria de um rei. Claro. Até para alcançar, saber lidar e superar. Verdade. Vamos dar um exemplo de uma oposição. Um dia muito interessante foi o dia que ele estava em En-Gedi. Né? Vamos ver o capítulo 24 de 1 Samuel. Tendo Saul voltado de perseguir os filisteus, foi-lhe dito:
Eis que Davi está no deserto de En-Gede. Tomou então Saul 3.000 homens escolhidos dentre todo Israel, e foi ao encalço de Davi e dos seus homens, nas faldas das penhas das cabras monteses. Chegou a uns currais de ovelhas no caminho onde havia uma caverna. Entrou nela Saul a aliviar o ventre. Ora, Davi e os seus homens estavam assentados no mais interior da mesma. Então os homens de Davi lhe disseram: Hoje é o dia do qual o Senhor te disse: Eis que te entrego nas mãos o teu inimigo, e far-lhe-ás o que bem te parecer. Levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração, por ter cortado a orla do manto de Saul, e disse aos seus homens: O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Você leu aí aquele momento engraçado, né? Imagine, ele entra na caverna ali para fazer o famoso número 2. E quem está lá dentro, Bispo G? Davi. Grande oportunidade. Todos os homens de Davi, os valentes. Davi, agora é a hora de você se vingar. É um momento meio sinistro, né? Mas enfim. Mas ele não toca em Saul. Aqui está a marca da reverência, daquele que respeita o mundo espiritual. Respeita as leis espirituais. Saul era um rei, ele era autoridade em Israel. E Davi passaria a ser essa autoridade constituída quando Israel reconhecesse como rei. E isso viria de Deus, não viria das suas próprias mãos. E essa não vai ser a única oposição, porque a vida de um conquistador é carregada de oposições, mas todas caem por terra. Nós vemos Nabal no capítulo 25, nós vemos depois Isbosete, naquele momento que Saul morre. Isbosete é um dos filhos, né, e tenta tomar o reino. Acontece uma guerra civil em Israel. Davi vence, mas oposições mais dolorosas virão sobre Davi. Absalão, da sua própria casa, o filho que ele tanto amava, o filho que ele desejava para ser rei, de repente se levanta contra ele, usurpa o reino, e toda aquela situação trágica. Absalão acaba morrendo, Simei também se levantou, enfim. A nossa luta, ela não é uma luta carnal. Eu vou ler aqui a passagem que fala em Efésios 6,12, para nós compreendermos que no caminho podem vir pessoas inseguras. Saul era um homem inseguro. E nós não podemos lutar com o nosso próximo que é inseguro. Olha o que fala: a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Bispo G, talvez no dia a dia, no trabalho, em casa, ou até no ministério, nós nos relacionemos com pessoas que são inseguras, por algum tipo de limitação. E essa pessoa ela pode se levantar contra. Qual que é o procedimento adequado, Bispo G? O procedimento adequado, segundo a palavra de Deus, quando a gente encontra alguém inseguro, que dá a entender e já dá demonstrações que vai ser problema, é ir ter com ele, conversar, tratar. Se percebe que a pessoa não está a fim de uma mudança, porque uma pessoa insegura, ela pode receber de você orientação, pode receber formação e assim por diante, quebrar a insegurança, ser ministrado. Mas se há um caráter, vamos dizer, de rebelião, um sentimento contrário, aí nós temos que o quê? Dar uma posicionada, começar também até, vamos dizer assim, esfriar com a pessoa, esvaziá-la daquilo que ela tem. Por quê? Ah, bispo, mas isso é certo? Por que não? Veja, como é que eu vou deixar uma pessoa que tem um sentimento de rebeldia, é o sentimento de Satanás, a rebelião, de repente, por falta de segurança, comprometer a obra do Senhor? Então, antes agradar a Deus do que a homens. E aí vai esvaziando a pessoa, se ela se posicionar, porque também, quando você começa a esvaziar uma pessoa que tem esse sentimento, automaticamente ela vai se revelar definitivamente, ou vai se reconhecer aquilo que é o seu erro e se acertar. Então, uma visão apostólica é a pessoa ser provada, para ser aprovada. Sem dúvida. Então, o próprio Moisés fala, né, que no deserto, o povo dele, né, o Senhor provou Moisés e o povo no deserto para saber o que estava no coração deles e para o quê? Para que eles pudessem alcançar a terra prometida. E, por exemplo, Bispo G, no local de Davi, que Saul era um homem, entre aspas, superior a Davi.
E às vezes na caminhada você pode lidar com um líder que ele é autoridade sobre você, mas você pode ter qualidades. Vamos supor, Deus te deu dons, te deu qualidades muito específicas e esse líder se sente inseguro pelos teus resultados, pela tua caminhada, que é uma grande bobeira. Bobeira total. É bobeira, porque o reino tem espaço para todos, não existe lugar meu, lugar cativo, isso não existe, né? Mas vamos supor que lide com uma pessoa assim. O que fazer? Bom, quando nós lidamos com uma pessoa que está acima de nós e por algum motivo é insegura, a pessoa obviamente talentosa, mas em alguma área pode não ser aquilo que é necessário. Fique seguro. Nós temos que ser, primeiro, submissos, porque isso faz parte da marca de uma visão apostólica. Submissão traz o quê? A cobertura. Você é insubmisso, você perde a cobertura, perde a habilitação no mundo espiritual. Mas, obviamente, determinados momentos não de crise, você deve falar, tratar os assuntos. Nós não podemos negligenciarmos a obra e não falarmos de determinados assuntos. Agora, tem que saber como e quando falar. Exato. Então, nós vemos, por exemplo, que o próprio Saul era alguém difícil de lidar. Bastante. E além de ser alguém que era, vamos dizer, ungido, e nesse momento rei, ele era uma pessoa contrária a Davi. Então ele teria que ter mais prudência ainda. Então, o que Davi prova? Primeiro, Davi prova que ele não é contra Saul, não quer nada do que é de Saul, Sim. não está em rebelião com ele, deixa muito claro que não há um sentimento de rebelião, mas um sentimento de cumprir com aquilo que é a vontade de Deus. E aí ele chama a atenção de Saul e fala, olha, eu sou teu filho Davi, eu trabalhei, eu fiz isso. Ele conscientiza Saul do seu erro. Então, não adianta a pessoa se surgir, não adianta ficar comentando com outros, não adianta ir contra, não adianta querer passar a perna, porque a tendência também de quem se acha, né, numa condição melhor do que alguém que é superior, é querer manipular a situação e passar a perna. Não, não é o momento. E aí a gente vê que o próprio Saul vai reconhecer que Davi é melhor do que ele. Então, por quê? Por causa das atitudes espirituais de Davi é que ele vem a reconhecer. Porque não são somente, vamos dizer assim, atributos humanos que vão dar condição de uma pessoa crescer ou ocupar uma determinada unção. Mas sim, o mundo espiritual, ele é, vamos dizer assim, tratado por habilitações espirituais. Então não adiantava para Davi ali quebrar um vínculo que ele tinha com o rei, se um dia ele ia ser rei. Sabe o que poderia acontecer? Se ele quebrasse esse vínculo, porque o que o homem semear, ele colhe. O dia que ele tivesse com um problema com Absalão, ele poderia não ser vencedor. E Absalão, que era o filho dele, usurpou o reino, estaria habilitado a fazer isso pelo erro anterior dele. O mundo espiritual funciona assim, o que o homem semear, ele vai colher. Então, na medida que a gente mede, a gente também é medido. Então, é por isso que é importante esse relacionamento. Então, Davi tratou direitinho, não foi submisso, tratou as coisas como deveria, falou as verdades, mas não de uma maneira de insubmissão ou insubordinação, e houve o reconhecimento, e no final Deus tratou o que tinha que ser tratado. Finalmente, quem tratou foi Deus. Vamos ler esta passagem que o Bispo G está mencionando. Primeiro livro de Samuel, capítulo 24, versículo 8 em diante. Depois também Davi se levantou e, saindo da caverna, gritou a Saul, dizendo, ó rei, meu senhor. Olhando Saul para trás, inclinou-se Davi e fez-lhe reverência, com o rosto em terra. Disse Davi a Saul, por que dás tu ouvidos às palavras dos homens que dizem, Davi procura fazer-te o mal? Os teus próprios olhos viram hoje que o Senhor te pôs em minhas mãos nesta caverna, e alguns disseram que eu te matasse. Porém, a minha mão te poupou. Porque disse, não estenderei a mão contra o meu Senhor, pois é ungido de Deus. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão. No fato de haver eu cortado a orla do teu manto sem te matar, reconhece e vê que não há em mim nenhum mal nem rebeldia, e não pequei contra ti, ainda que andas à caça da minha vida para me atirares. Seja o Senhor o meu juiz e julgue entre mim e ti, e veja, e pleiteie a minha causa, e me faça justiça, e me livre da tua mão.
Tendo Davi acabado de falar a Saul todas estas palavras, disse Saul: É isto a tua voz, meu filho Davi? E chorou Saul em voz alta. Bispo G, nós estamos falando bastante aqui de relacionamento. E pode ser que um dia uma autoridade espiritual seja um pouco mais dura. Vamos supor. Não porque ela seja, mas às vezes um dia mau, um dia difícil, um dia porque é ser humano enfrenta dificuldades e tudo mais. E tem gente que não entende isso. Fica chateado, leva aquilo, leva para o pessoal. E nós vemos aqui Davi, um homem muito sábio, como lidar com um homem enfurecido, porque Saul estava enfurecido. Mas com amor, com muito cuidado, aquilo que fala, né, em Colossenses, diz assim, ó, acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Então, uma coisa é a pessoa estar num dia mal, e eu entender isso e respeitar isso. Isso é muito importante para você que está em casa. Entender que a autoridade, por ser homem, ela vai ter dias maus também. E que você precisa saber lidar com isso e respeitar isso. Agora, se a pessoa ela é sempre muito dura, o que fazer, Bispo G? Então, se ela é muito dura, a gente percebe que Saul sempre foi muito duro. Então, ela tratava até a ponto de morte, né? Então, alguma coisa. É um pouco diferente de um relacionamento que a gente tem com o superior, que caminha com a gente, e um dia ou outro pode não estar no seu dia bom. Eu acho que no dia que ele não está bom, é compreender. Porque o princípio de submissão é o princípio da aliança. Certo. E a aliança, ela preconiza a gente entender o dia da pessoa. Então, eu acho que a marca de alguém num dia ruim, eu acho que é a marca de um casamento, né? Eu acho que o casamento é o lugar mais assim apropriado, a gente entender o dia mal da pessoa, a limitação dela em determinado momento, um problema, uma situação pessoal, social, familiar que está vivendo. Então, Davi tinha esse discernimento e sabia lidar com isso. Graças a Deus que ele sabia lidar. Porque, além de tudo, Saul não era só superior a ele. Era o inimigo dele. E era alguém ungido, que tinha uma unção superior. Então, esse trato era um trato muito difícil. Mas eu acho que, assim, em relação a ter alguém acima de nós, não estar no dia bom, tem que ser tolerante mais ainda do que você é em relação àqueles que estão embaixo de submissão a você. Até pelo fato de você não ferir um princípio espiritual. Agora, se a pessoa é sempre dura, eu posso falar isso com ela? Até pode, mas tem que saber como falar. Exato. Ter Detalhe, cuidado eu no acho falar. que, vejam que Davi soube lidar com isso, soube falar na hora certa. Numa hora que ele deu prova que ele não estava contra Davi, contra Saul. Ó, Saul, eu podia ter te matado, mas eu não vim aqui, nem quero te matar. Eu sou Davi, acompanhei, caminhei com você. Quando ele para refletir, é que Davi vai e fala, porque ele parou para refletir. Ele quebrou aquele sentimento que ele tinha, porque Saul era meio doido. Ele tinha agora uma situação em relação a Davi que já era uma fixação. E aquela fixação dele foi quebrada um pouco e foi por um pouco, porque logo depois a gente vai ver ele fazendo as mesmas coisas. Então Davi aproveitou aquele momento, não quebrou no mundo espiritual aquilo que era uma submissão, mas ele falou. Ele soube preparar o momento certo para falar, mas falou também. Além de lidar com autoridades, nós vamos ter que lidar com ímpios também. Vamos ver o que a palavra de Deus diz. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. E agora vem a pergunta, como lidar quando a oposição é dos teus próprios liderados? Então, nós vamos falar agora um pouco sobre reconciliação. Vamos ler a carta aos Coríntios que fala sobre o assunto e vamos discutir esse tema. Ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então, Bispo G, como líder, como é que eu vou lidar com pessoas que estão em rebeldia? Bom, como líder, eu acho que a primeira coisa é você expor. Porque a rebelião ela não pode ficar oculta porque se você deixa a rebelião oculta, ela vai contaminando as pessoas. Então a primeira coisa é denunciar. Então vatue ele no caso de ser alguém na tua condição. Quando é alguém subordinado, você chama ele e duas autoridades
pega um outro pastor e já expõe. Porque no momento em que continuar essa prática ou quiser contaminar alguém, tem mais 2 oficiais, pastores, superiores, que têm conhecimento, entendimento da nocividade dessa pessoa e pode, inclusive, ajudar nesse tipo de tratamento. É claro que eu não tenho nem o que falar sobre a oposição de Satanás, que a oposição de Satanás a gente tem que ser radical, ponto. Né? Agora, existe um tema chamado estrangeirice, Bispo G. Estrangeirice são os costumes que ferem a visão apostólica, costumes de fora. E nós vemos Neemias combatendo isso com muita força, radicalmente. Veja. Naquele dia se leu para o povo no livro de Moisés, achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus. Então soube do mal que o sacerdote Eliasibe fizera para beneficiar a seu genro Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. E isso muito me indignou a tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico, mas a língua de seu respectivo povo. Contendi com eles e os amaldiçoei e espanquei alguns deles e lhes arranquei os cabelos e os conjurei por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas a seus filhos e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Não pecou nisto Salomão, rei de Israel? Nós vemos esse posicionamento de Neemias radical em arrancar do meio dos judeus os estrangeiros. Agora, Bispo G, o caso, por exemplo, que Jesus fala sobre a parábola do joio e do trigo, que é melhor crescer para que o trigo também não seja cortado. Não cabe aqui nessa situação? São coisas diferentes? Muito diferentes. Então, quando Jesus fala sobre a parábola do joio e do trigo, é depois da graça. Então, a graça se manifesta. Jesus está lá, Espírito Santo, então Deus não leva em conta o tempo de ignorância, mas Ele fala também para que as pessoas se arrependam e se consertem. Então, vamos levar. Agora, ali não era a questão da graça, porque a graça não preconizava o momento. A estrangeirice era o comprometimento do futuro do povo de Israel. E sendo o comprometimento do futuro do povo de Israel, ele não podia deixar de maneira nenhuma que aquilo participasse. Agora, ele vai a fundo, porque o que ele fala? Ele fala para aqueles que tinham mulheres estrangeiras e filhos estrangeiros, para apartá-los. Então, a radicalidade de Neemias era necessária, porque se ali não fosse feito dessa maneira, aquilo que seria o propósito do Senhor se cumprir, por exemplo, imagine que no momento em que nós estamos vivendo ali, prevalecesse os samaritanos. Qual seria a capital de Israel na época de Jesus? Não seria mais Jerusalém, seria Samaria, daquela região de Judá, seria Samaria, Jerusalém se esvaziou, o povo judeu se esvaziou, agora quem domina é um povo chamado samaritano, que segue 5 livros da Bíblia. Como é que pode se manifestar o Cristo? Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, veio da tribo de Judá. Então, a estrangeirice ali era um comprometimento de coisas muito maiores que o Senhor tinha preparado à frente. Então, ele foi radical e foi extremamente radical porque precisava ser radical dado o momento. Porque a guerra ali era contra os samaritanos que tinham aparência dos judeus, mas não eram. Agora, quando Jesus vem, a graça se manifesta, quer dizer, acabou. Judá, agora, depois que vem Jesus, Judá, Benjamim, samaritano, grego, troiano, é tudo igual. Todos carecem da graça, mas naquele período era um momento de definição. Ou o diabo vence, ou a graça através de Jesus virá. Vamos falar novamente qual é a definição de posicionamento. Posicionamento é toda decisão por meio de atitudes que agrada a Deus e que contraria as obras da carne. As decisões precisam ser espirituais e não movidas por emoções ou por pura razão humana. Bispo G, o último assunto que eu quero tratar hoje, falando de posicionamento, é enfrentar a divisão. Satanás vem muitas vezes com estratégias
para causar divisão no corpo de Cristo, porque sabem que isso enfraquece o corpo. Infelizmente, pessoas se perdem pelo caminho escandalizadas. Nós temos o exemplo da igreja de Corinto, em que o apóstolo Paulo, ele exorta sobre esse assunto, porque havia uma divisão interna clara, por preferência de pregador. Vamos ler. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todas as mesmas coisas e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Caso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Então nós vemos aí Paulo falando, olha, você acha que é de Apolo, outra de Pedro e de Paulo, mas nós somos uma única igreja. Não tem esse negócio de um é melhor, o outro é melhor. Nós somos um reino. E a igreja é fortalecida pela comunhão. A divisão vem pelo ego. A divisão vem pela rebeldia. A divisão vem com o tipo de narração, vamos colocar assim, né? O tipo de conceito de que eu sei fazer melhor, se fosse eu fazia do outro jeito. Mas muitas pessoas têm este tipo de discurso sem consciência do todo, sem saber exatamente a realidade da igreja. Aliás, isso é perigosíssimo, porque às vezes a pessoa ela critica, por exemplo, a administração de uma determinada igreja, mas ela não sabe, ela viu uma parte, ela não sabe como é toda a estrutura. Então nós vemos pessoas que acabam sendo manipuladas por Satanás e manipulam outras pessoas exatamente pela falta de conhecimento. A divisão, ela traz muitas perdas. Bispo G, quem sai perdendo com a divisão? Bom, quem sai perdendo são todos, né? Mas a gente tem que ter assim entendimento, né? Porque existem dois tipos de divisão. A que você citou aí, ela é muito interessante, que é a divisão na igreja. Então a igreja começou a tomar partidos. Era uma coisa comum do povo grego. Então o povo grego, eles tinham os seus filósofos. Então, o Platão é melhor do que Sócrates, não sei o que lá. Então eles já tinham esse tipo de costume, mas esse costume na igreja não pode. Não tem quem é melhor do que quem. Obviamente existe, mas não tem o de se aproximar ou formar um grupo para um ou um grupo para o outro. Isso é absurdo. Mas a divisão danosa, nociva, é quando há um líder. E aí Paulo era radical em relação a isso. Então, quando houve uma divisão, e não foi com Apolo, ali nós vemos que foi com a igreja, foi com Alexandre o Latueiro. E ele já o amaldiçoa. Ele o excomunga. Por quê? Porque quando a pessoa está dentro da igreja e a divisão é interna, trata-se brincando, mas quando se trata de liderança, é aquilo que nós estamos falando. Neemias foi radical. Então, se for necessário, até eu deixo minha mulher, se for necessário, para que não se comprometa a obra de Deus. A obra de Deus num contexto muito maior, mais global. Salvação de vidas, pessoas que não vão se escandalizar. E aí que às vezes nós temos que ser radicais com essas pessoas. Por isso que tem que cortar e cortar bem claro, expor quem é, porque Paulo expõe. Paulo fala, me causou muitos males, explica as coisas que ele fez, e aí inclusive o excomunga, porque seria uma pessoa que seria danosa, e imagine chegando, né, o evangelho com a participação de Alexandre Latueiro, que coisa ia ser, né? Jesus diz assim, se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesmo, tal casa não poderá subsistir. Aqui ele fala uma divisão que agride a própria estrutura. Uma divisão contrária à própria estrutura. Perfeito. Mas existe uma divisão saudável? Existe. Tem um termo, inclusive, é o termo usado, é o termo aireses, que é o termo heresia. Mas é a divisão saudável quando o objetivo não é disputa, é competitividade. Então, o que é competitividade? É questão de competência. Eu tenho um grupo mais competente que, sendo aprovado, alcança, vamos dizer, patamares mais elevados e é o quê? Constituído e reconhecido. Enquanto que outro grupo, nessa situação,
não vai, não se dedica, não cresce. Então, o que acontece? Esse vai ficar desqualificado no próprio corpo. Então, essa é uma heresia, entre aspas, algo saudável porque não está no ponto de uma divisão do corpo. Mas o quê? Para que um grupo seja aprovado para crescimento e solidificação do próprio corpo. Maravilha, encerramos o assunto posicionamento, chegou a hora da revisão. Na aula de hoje, estudamos posicionamentos importantes para alcançarmos objetivos com excelência, como o caso de Neemias, que com sua fórmula conduziu o povo à reconstrução de Jerusalém. Ensino, delegação, acompanhamento e cobrança. Também vimos que para a conquista precisamos de estratégias, assim como Josué conquistou Jericó. Faz parte da caminhada do homem de Deus enfrentar oposições. Como Davi, precisamos ter reverência e não permitir que a rebeldia tome o coração. Por fim, devemos lutar contra todo costume que fera a visão apostólica e todo espírito que queira causar divisão na igreja. Confira agora a agenda do programa Escola de Profetas. Não perca a oportunidade de se aperfeiçoar mais no conhecimento da Palavra de Deus e desenvolver seu ministério. Participe dos cursos do Centro de Estudos Apostólico. Para mais informações, acesse ceaapostólico.com.br ou entre em contato pelo telefone 11 3203 0641.